Que a graça, a paz e o conhecimento de Cristo Jesus nos sejam multiplicados nesse dia. Eu sou Marcelo Paiva e você está no canal Uma Semente para as Nações, Marcelo Paiva. Vamos tratar sobre um assunto aqui hoje que é sugestão de uma amiga minha. Ela falou: Marcelo, eu queria que você desse seu parecer acerca desse assunto. O que seria o pecado original? Né? E a base da pergunta dela foi se era o sexo ou não esse fruto comido por Eva ali no jardim. Então eu estarei gravando 2 vídeos falando o porquê que não pode ser sexo esse fruto que Eva comeu aqui. Então eu estou gravando esse vídeo hoje falando 5 motivos do porquê que não pode ser o sexo esse fruto. E no próximo vídeo eu estarei falando o que é o fruto. Então eu estarei falando no primeiro vídeo por que não pode ser o fruto, o sexo não pode ser esse fruto. E no segundo vídeo, o que é esse fruto. Mas antes de começarmos aqui na meditação da palavra, eu gostaria que você, se você não é inscrito nesse canal, que você estivesse se inscrevendo aí, se for favorável ao que vai ser dito aqui, e deixando o seu like também ao visualizar esse vídeo, né, que isso vai patrocinar esse vídeo para que outras pessoas também tenham a mesma informação que você vai ter aqui. E ative o sininho quando você se inscrever no canal para estar recebendo as notificações dos próximos vídeos, né, principalmente essa segunda parte que será interessante, para que toda dúvida, acredito eu, né, respeitosamente, respeito quem pensa diferente. Os rabinos dizem que onde há 2 rabinos discutindo acerca das escrituras sagradas, acerca da palavra, há 3 opiniões. Né? Mas para que você tenha um segundo parecer, né? Estou apresentando apenas o outro lado da moeda aqui. Então, se você ativar o sininho, você estará recebendo a notificação do próximo vídeo aí também. E se você puder me ajudar na divulgação desse canal, né, eu libero uma bênção sobre a sua vida, que o Eterno abençoe a sua vida também por isso. Não somente por isso, mas também por isso. Então, 5 motivos do porquê não pode ser sexo o pecado original, o fruto aqui. O texto aqui é Gênesis capítulo 3, né? Gênesis, a origem de todas as coisas, capítulo 3. Acredito eu que ficará muito mais claro quando você entender o que é o fruto, o porquê que não pode ser o fruto. As escrituras falam o que é o fruto, né? Mas vamos lá. Por que não pode ser o fruto? 5 motivos do porquê não pode ser o fruto. Sexo. Ao que declarou a mulher a serpente, aqui é o diálogo da serpente, né, com a mulher. Ao que declarou a mulher a serpente: nós podemos comer dos frutos das árvores do jardim, mas do fruto da árvore que está no centro do jardim, disse o Eterno: dele não comereis e nele não tocareis. A princípio aqui está a discussão, o que seria esse fruto. Vale a pena lembrar aqui que a palavra não deixa clara como foi esse tipo de diálogo com a serpente aqui. A palavra diz que a serpente era a mais astuta, né? Essa expressão no hebraico significa aquele que tem ciência da vida. E a serpente aqui ela está compartilhando com Eva acerca do que foi liberado, do mandamento que foi liberado aqui para ela. Qual seria esse mandamento? Então o questionamento da serpente aqui é: qual é o mandamento do Eterno? E a serpente pergunta para Eva: esse é o mandamento do Eterno? Que vocês não podem comer do fruto? E a serpente e a mulher declara para a serpente assim: nós não podemos comer do fruto e nem tocar no fruto. Preste atenção que Eva aqui ela acrescenta algo no mandamento sagrado. O mandamento não é não podeis tocar, o mandamento é não podeis comer. Esse é o mandamento, não comer. Eva diz que também tocar. Esse é o princípio que vai reger toda a escritura sagrada, o não acrescentar nada nas escrituras e não tirar nada das escrituras sagradas. Isso é a lei que vai reger uma das leis que vai reger toda a escritura sagrada, que é o não tocar, não acrescentar e nem tirar nada no que o Eterno disse. Isso vai valer aqui para Adão e Eva, vai valer para o tempo do povo, né, dos patriarcas, quando Abraão acrescenta algo no que o Eterno disse ali em atitude, né, e tenta dar um jeito ali, em gerar um filho, ele acrescenta algo, porque o Senhor falou que dele e de Sara seria o filho, então ele acrescenta. Quando chegamos no deserto, da mesma forma, o Eterno libera, né, Deuteronômio 8, se eu não estiver equivocado, libera o povo para o deserto. Antes de chegar a Canaã, o Senhor leva o povo até o deserto para saber o que estava no coração do povo, para saber se eles iam guardar os mandamentos ou não, e o povo não guarda, eles acrescentam. Quando chega o tempo dos profetas da mesma forma, enfim, Jesus ele é testado sempre na palavra, enfim, e Apocalipse finaliza declarando que todo aquele que acrescentar algo, ou tirar do livro dessa profecia, se referindo ao Apocalipse,
seria todas as pragas seriam derramadas sobre ele também. Então essa é a discussão aqui. Então 5 motivos do porquê que não pode ser sexo o fruto aqui. Em primeiro lugar, o fruto estava em uma árvore. Por que não pode ser sexo? Porque o fruto estava em uma árvore. Essa árvore foi plantada pelo Senhor no jardim. Então não é apenas um fruto, era uma árvore que produzia esse fruto. Se aqui, aí eu sei que vai ter um argumento aqui que o fruto aqui não é literal, né, que a palavra não é literal, que o Gênesis não é literal. E muitos até dizem que a palavra pode ser interpretada literalmente. Tá, mas se o Gênesis capítulo 1, capítulo 2 e capítulo 3 não pode ser interpretado de forma literal, Apocalipse 21 e 22 também não pode ser interpretado de forma literal. E automaticamente, assim, todas as promessas que estão em Apocalipse 21 e 22 não é as promessas que estão em Apocalipse 21 e 22. Então, lógico, a palavra não se interpreta completamente toda ela em sua literalidade. Mas o próprio contexto te ensina como interpretar o próprio texto, né? Se é literal, se é figurativo, enfim. Então, o primeiro motivo do porquê não pode ser o sexo, porque era uma árvore plantada pelo Eterno no centro do jardim ali. Então, era uma árvore que produzia esse fruto. No próximo vídeo você vai saber que fruto é esse. Então, por isso que não poderia ser o sexo, porque o sexo não estava no fruto somente, mas na árvore que produzia esse fruto. Segundo motivo do porquê que não pode ser sexo esse fruto, porque Adão come desse fruto também. O texto diz que a mulher, no verso 6. No verso 6 declara aqui que a mulher, ao comer do fruto, ela passa para Adão e Adão também come do fruto. Então, se o fruto é o sexo, né? Trabalhando nessa ideia que o fruto é o sexo, então Adão também teve relação sexual com a serpente. Não somente com a mulher, não foi infectada com a mulher, porque a mulher ela deu do fruto que ela comeu para Adão. O mesmo fruto que ela experimentou, ela passou para Adão. Então, se o fruto é o sexo com a serpente, foi o que ela experimentou, automaticamente, Adão também teve relação sexual com a serpente. Então, o segundo motivo do porquê que não pode ser o sexo, o fruto aqui original. E aí, até daí a gente pode gravar depois, podemos estar gravando um terceiro vídeo, talvez falando sobre a descendência da serpente. O que é a descendência da serpente? Como a descendência da serpente começou. Amém? Porque esse argumento também é válido que é do sexo. E aí usam até o texto que declarando que Caim é descendente da serpente e Abel é descendente da mulher. Mas não, Gênesis 3, verso 6, Gênesis 4, né? Gênesis 4, verso 6, diz aqui, então Adão conheceu Eva e teve Caim. Preste atenção, Caim é fruto de Adão e não fruto da serpente, irmãos. Precisamos sempre, todo argumento precisa ser sustentado pela palavra. Visto que esse vídeo aqui, né, está sendo focado, né, levado, eu creio que a intenção da minha ministração é para aqueles que creem no Evangelho. Se você crê no Evangelho, você precisa permitir que o Evangelho te ensine, e não você ensinar o Evangelho. Essa é a regra máxima das Escrituras. Nunca você interpretar as Escrituras, mas as Escrituras interpretam a própria Escritura. Então, Caim é fruto de Adão. Então, o segundo motivo do porquê que não pode ser sexo, o fruto aqui original, porque Adão também experimenta no fruto. Terceiro motivo do porquê que não pode ser o sexo, o fruto original aqui, esse fruto aqui não pode ser o sexo. Porque a expressão hebraica para conhecer, para sexo, é a expressão conhecer. Então a expressão hebraica para sexo é a expressão conhecer. E aqui nós vemos que a expressão que se encontra aqui não é conhecer, é tomar e dar, né? Tomou Eva do fruto e deu a Adão que estava em sua companhia. Estão em mãos a tradução aqui, a Bíblia é King James, né? É a tradução que ensina claramente que Adão estava do lado da companhia de Eva, e Eva dá esse fruto para Adão. Também, né, vale a pena lembrar aqui, eu já ouvi alguns vídeos, e até algumas pregações, não que eu seja o dono da verdade, estou apenas apresentando para você a minha forma de entender essa passagem aqui. É interessante quando as pessoas meditam nessa palavra, ou alguns meditam nessa palavra e interpretam essa palavra, eles interpretam essa palavra com a realidade que nós temos hoje, uma natureza caída, né, uma natureza afetada pelo pecado. Estamos debaixo, né, dessa natureza ainda. Há em nós a força dessa natureza caída. Então nós temos o hábito de interpretar ou de entender esse texto aqui achando que Eva tinha a mesma mentalidade que nós temos hoje, porque estamos debaixo do pecado. Nós não levamos em consideração que Eva aqui não tinha pecado, nem Adão e nem Eva. Então não havia malícia, nada disso. Isso vai ser gerado pelo fruto. Amém? Aí não só, né, quando ela toma do fruto, ela passa a
a observar o fruto, enfim. Então, mas Eva não tinha pecado, ela não teve malícia quando ela passou o fruto para Adão. Então vale a pena lembrar isso aqui. Então, o terceiro motivo pelo qual não pode ser sexo fruto aqui, porque a expressão hebraica para sexo é conhecer. Verso 4, capítulo 4 do Gênesis mesmo. Então Adão conheceu Eva e teve Caim. Então a expressão, né, e Adão conheceu Eva, teve Abel. Então Adão conheceu Eva e teve Sete. Até não sei se é um texto agora aramaico ou hebraico, para quando o texto se refere ao nascimento de Jesus. Então a expressão que está ali e José não conheceu Maria até que Jesus nascesse. Né? Então a expressão não teve relação sexual com Maria. Então o terceiro motivo pelo qual não pode ser interpretada como fruto o sexo, porque a expressão seria conhecer, e não é conhecer a expressão hebraica aqui. O quarto motivo pelo qual não pode ser o fruto, o sexo não pode ser esse fruto, ou esse fruto não pode ser o sexo, é que a palavra nos revela, Paulo nos revela em Romanos capítulo 12, Paulo nos revela em Romanos capítulo 12 que o pecado ele entrou no mundo por intermédio de Adão. Isso aqui é poderoso demais. Então, capítulo 12. Capítulo 12 do livro aos Romanos. Portanto, caros irmãos, rogo-vos, Romanos 12, 1. Pelas misericórdias do Eterno, que apresentei o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Então, presta atenção, não é esse texto, mas Paulo ele traz aqui o entendimento de ter uma mente renovada pelo Evangelho. Por isso que eu digo, nós somos o povo do Evangelho. Então, quando interpretamos uma palavra, temos que estar ligado a toda a palavra e não usar alguns textos fora do seu contexto. Então, o quarto motivo aqui, o pecado, Paulo revela em Romanos que o pecado ele nasce em Adão. Em Adão a humanidade cai, em Adão, não em Eva. Isso é interessante, né? Então, se o fruto é o sexo, como dizem, então Eva não pecou. Porque quem vai pecar é Adão. E por quê? Porque Paulo fala que o pecado, eu vou botar a referência aí na tela, o pecado ele nasce em Adão. Amém? Por quê, Marcelo? Porque em Adão está o mandamento. No verso aqui, capítulo 2 do Gênesis, verso 15, é quando o Eterno está orientando a Adão. E assim Yahvé disse ao homem, colocarei o homem no jardim para cuidar do jardim. E o Senhor deu a seguinte ordem ao homem, comerás livremente do fruto de qualquer árvore que está no centro do jardim. Portanto, contanto, da árvore que está no centro do jardim, não comereis dela. Esse é o verso 17. Quando chegamos no verso 18, então declarou Yahvé, o Senhor, não é bom que o ser humano viva só. Então aqui o quarto motivo porque não pode ser o fruto, o sexo não pode ser o fruto, porque o pecado ele nasce em Adão. O mandamento é dado a Adão. Depois que o mandamento é entregue a Adão, é o que o Senhor vai criar Eva, né? Só no verso 18. Verso 15, 16, 17. O Eterno coloca o homem no jardim, dá as seguintes ordens, né? Ali, como vai funcionar a regra no jardim. E no verso 18, o Eterno cria a mulher. Por isso que a serpente ela vai tentar Eva e não Adão. Por quê? Preste atenção nesse código aqui. A palavra diz que Adão aqui recebe o mandamento da boca do Eterno, e é bem provável, não está escrito, aqui é uma conjectura, né? É bem provável que Adão tenha ensinado Eva aqui esse mandamento, porque ela não recebeu da boca do Eterno aqui. E preste atenção, como diz Paulo, que a humanidade cai em Adão. Adão não caiu na tentação da serpente. Quem caiu na tentação da serpente foi a mulher. Adão cai na tentação da mulher. Então a serpente tenta a mulher, a mulher tenta Adão e ele come do fruto. Então preste atenção, o mandamento está em Adão, por isso que a serpente não vai tentar Adão, porque ela sabe que se tentar Adão ela não vai ter vitória nenhuma. Então ela tem que dar voltas ali. E ela vai até a mulher. Então o quarto motivo do porquê não pode ser sexo pecado original, porque a humanidade só vai cair em Adão. Não está escrito também, mas também não temos como afirmar isso, mas é provável talvez que se Adão não tivesse comido do fruto, o pecado não teria nascido na terra. Não teria sido implantado na terra. A origem do pecado não é a terra. Esse fruto aqui, esse pecado aqui, não, a origem dele não é a terra. Nós vamos saber no próximo vídeo aqui. Esse pecado aqui é trago à terra por intermédio da serpente. Então aqui a humanidade cai em Adão. Amém? Então, quarto motivo do porquê não pode ser Adão. E quinto e último motivo do porquê que não pode ser o sexo, o pecado original, porque Paulo também revela que o pecado original aqui,
Paulo revela que Jesus é o segundo Adão. Se Jesus é o segundo Adão, automaticamente, né, por ciência da palavra, Satanás vai tentar Jesus da mesma forma que tentou Adão. E você não vai ver nas Escrituras, de maneira nenhuma, Jesus sendo tentado sexualmente falando. Porque Jesus tem a mesma natureza de Adão, a natureza pura, né, a natureza santa. Mas Jesus ele pode cair em pecado. Ele não tem a semente do pecado, mas ele pode sim cair em pecado como Adão caiu. Então Adão, o pecado, ele entra no jardim por intermédio de um homem, como diz Paulo. E é por isso que Satanás vai tentar Jesus no Getsêmani, no jardim. Então o pecado ele entra no jardim, e a primeira obra, a obra da condenação nasce no jardim, e a obra da salvação também começa a nascer, começa a ser gerada no jardim, onde Jesus recusa a proposta de passar o cálice. E também em Mateus 4, que é a tentação clássica, Jesus vai ser tentado em 3 esferas. E as 3 esferas que Jesus vai ser tentado ali é exatamente as 3 esferas que a mulher também foi tentada aqui, porque a serpente tentou Eva e não Adão. Então, se o sexo é o pecado original, é o fruto, perdão, automaticamente Jesus deveria ser tentado com isso também. E Jesus não vai ser tentado nesses 3, não vai ser tentado nessa área. Vai ser tentado, em primeiro lugar, Jesus vai ser tentado a comer, né, que é o pão oferecido ali, transforma as pedras em pães. A necessidade de comer, foi exatamente a tentação que Eva recebeu aqui, do comer do fruto. E note que Satanás está tentando, se tu és o filho do Eterno, se tu és o filho do Eterno, isso em Mateus 4. Por quê? Porque no capítulo 3, a voz que vem do céu, a declaração que vem do céu, no batismo de Jesus no Jordão, esse é o meu filho amado, em quem eu tenho todo o meu prazer. No deserto ele vai ser tentado a abrir mão dessa palavra. Será que tu és mesmo o filho? É exatamente aquilo que Satanás está tentando Eva. É assim que Deus disse, é assim que o Eterno disse. Então a primeira esfera é comer, foi exatamente a tentação aqui da serpente com Eva. Segunda esfera de tentação é subir no pináculo do templo e se lançar dali para baixo, né? A cultura de Israel nesse tempo, não biblicamente falando, mas a cultura dizia que o rabino faria isso. Ele subiria no pináculo do templo e saltaria de lá e os anjos tomariam ele. Então ele seria sustentado pelos anjos. Todo mundo ia ver, entre aspas, esse espetáculo. Então a segunda tentação, a esfera de tentação aqui, é porque Satanás diz para a mulher, porque o Eterno sabe que no dia que comer serão semelhantes a ele. Foi exatamente isso a tentação lá no deserto. Se atira daqui para baixo, porque os anjos vão dar ordem a teu respeito. Ou seja, a segunda tentação é, mostra quem você é. Mostra que você é o Eterno, ou o Filho do Eterno. Né? E em Colossenses, Paulo diz que ele abriu mão de toda a sua divindade, toda essa glória, perdão, né? Não usurpou o ser igual a Deus, ele abriu mão disso para se fazer homem. Porque se você não crê que Jesus é um homem, mas um homem Deus, então o sacrifício não pode ser aceito, porque o sacrifício tinha que ser aceito, oferecido, né? O sacrifício tinha que ser um homem perfeito, né? Porque o pecado entrou por um homem, não por Deus, entrou por um homem. E também a terceira esfera da tentação de Jesus ali é se prostrar perante Satanás. Né? Se prostrar e me adorar, darei todos os reinos que você está vendo aqui. É a mesma tentação que Eva recebe aqui. Não, porque o Senhor sabe que quando você comer do fruto, você será semelhante a ele, conhecedor do bem e do mal. É Satanás, é a serpente abrindo mão do mandamento do Eterno para se submeter a uma palavra de uma criatura, que era Satanás, a mesma esfera de Jesus ali, se prostrando, a tentação com Jesus ali, se prostrando perante uma criatura ali. Então esses são os 5 motivos do porquê não pode ser o fruto aqui, o pecado não pode ser sexo, porque Jesus é o segundo Adão, e como segundo Adão ele deveria ser também provado nessa área, e ele não foi. Espero que esse vídeo tenha sido abençoador para você, esclarecedor. Tentei fazer um vídeo aqui em